Feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui presente conosco. Peço que o Senhor envie o Santo Espírito para que possa entrar em nossos corações e em nossa mente, para que ela seja transformada para a glória e honra do Teu santo nome. Obrigada, meu Deus, por ter nos trazido até aqui, meu Pai, seguros. Obrigada porque o Senhor tem provido tudo aquilo que nós necessitamos. Fica conosco, meu Pai, para que tudo que seja passado aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que nós possamos ser servos Teus, meu Pai, filhos Teus. Que nós possamos, meu Pai, honrar e glorificar o Teu nome, porque é o nosso dever como cristão. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar para o provar dele? Provai e vede. História de fé e fidelidade. A missão nos transformou. Uma família missionária empacotou suas malas e se preparou para uma nova aventura na Albânia. Nós somos brasileiros e sinto que Deus colocou em nossos corações o desejo de servir em um lugar diferente, em um ambiente diferente, em um lugar fora da nossa zona de conforto, algo que desafiaria nosso ministério. E nós percebemos rapidamente os desafios que enfrentaríamos ao pregar o Evangelho neste país. Durante anos, a Albânia era um território comunista, proibindo a religião e declarando o primeiro e único estado ateu do mundo. O comunismo entrou em colapso em 1990, mas ainda hoje a religião não parece ser uma prioridade para a maioria das pessoas. Existem apenas cerca de 120 adventistas de quase 3 milhões de pessoas que vivem na Albânia. Delmar, Nath e Clara foram designados para servir na cidade de Córtia, na primeira igreja adventista do país, construída em 1994. O primeiro ano foi especialmente difícil. Apesar de seus esforços, não havia um único batismo ou ninguém interessado em estudos bíblicos. No final do meu primeiro ano, eu fiquei realmente desanimado, porque não conseguia ver nada realmente acontecendo na igreja. Você sabe, eu não conseguia ver nem mesmo mudanças na igreja. Nós associamos grandes coisas a bons números, grandes números. Então, no meu primeiro ano, eu estava tentando fazer o meu melhor, estava trabalhando muito para fazer algo grande, algo importante, de acordo com o meu entendimento. No auge da frustração de Delmar, recebeu um chamado para pastorear uma grande igreja no Brasil. Esta oferta parecia chegar no momento perfeito, e ele compartilhou essa notícia empolgante com sua esposa. Eu fui conversar com minha esposa e eu disse: recebemos um chamado para voltar para o Brasil. O que você acha? Não estamos fazendo nada aqui mesmo. Por que a gente não aceita e vai embora? E pronto. E ela olhou para mim e disse: você acha que fizemos tudo o que poderíamos aqui na Albânia? Você realmente acha que está na hora de deixar esse lugar? E ela disse: eu pessoalmente acho que deveríamos ficar e que o Senhor tem algo preparado para nós aqui. E talvez Ele queira nos ensinar algo aqui. E Ele ainda quer nos usar. Então eles recusaram a oportunidade no Brasil e oraram sobre como Deus poderia usá-los nesta parte desafiadora do mundo. Delmar e Nath notaram que havia muitas crianças no bairro. Talvez este fosse um bom lugar para começar. E então nós percebemos que a Clara poderia ser uma boa missionária para eles. Porque toda vez que estávamos chegando em nossa casa ou saindo de casa, as crianças viam a Clara. Então eles começavam a dizer: Clara, vamos brincar, vamos fazer isso, fazer aquilo. E nós preparamos um lugar para jogar vôlei. E então dissemos a eles para virem brincar conosco. E isso aconteceu naturalmente. E as crianças começaram a vir à igreja. E em poucas semanas eles me conheciam como pastor, conheciam o Nath, conheciam muito bem a Clara. E estávamos tão empolgados porque agora a igreja estava cheia. Eles recrutaram a ajuda de 2 voluntários adventistas do Brasil e voluntários da comunidade local. Ângela trouxe seu amigo Fation para a igreja com ela de vez em quando. Fation e eu nos tornamos amigos, começamos a falar sobre Deus, começamos a estudar a Bíblia juntos e eu convidei para fazer parte do nosso grupo e ele ficou empolgado. E ele disse: é isso que eu quero participar, eu quero servir essa comunidade. E em apenas algumas semanas, ele já estava nos ajudando com as crianças. E todas as atividades nos uniram
e eu tive o privilégio de batizar o Fation como meu primeiro batismo aqui na Albânia. E eu fiquei muito feliz ao ver que o Senhor estava respondendo às nossas orações. Quando seguimos esse método de Jesus e as pessoas conhecem a comunidade, eu oro para que Cristo possa tocar o coração delas. Pode ser que Deus não tenha te chamado para ir a outro país como missionário, mas através das orações e ofertas, nós estamos envolvidos na missão, dando suporte para aqueles que estão na linha de frente, como Delmar e Nath. Juntos, nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Por favor, ore por este ministério, pois ele continua crescendo e se integrando à comunidade. Agora chegou a hora de retornarmos juntos através dos dízimos e ofertas. É dada a oportunidade para recolher o dízimo e as ofertas. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo dízimo e as ofertas. O Senhor abençoe, Pai, cada irmãozinho. E aqui se encontra aqueles que doaram, aqueles que não doaram. Que o Senhor derrame bênção, Pai, sem medida, sobre todos eles. Esteja com a sua igreja, esteja com a pregadora de hoje, e ela venha falar só do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar o nosso Deus. Pela cruz de graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor. Pelos pregos expansos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor,
De joelho para a gente fazer a oração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, meu Deus, damos graças ao Senhor, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado por cada um de nós, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando nossos corações, Senhor, que o Senhor possa estar aqui, Senhor, no meio de nós, Senhor, que nós saímos daqui preenchidos, Senhor, com a Tua alegria, Senhor, com o Teu poder, meu Deus. Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor, muitas vezes a gente somos falhos, Senhor, muitas vezes a gente fala mal do nosso irmão, sem perceber, Senhor, que o Senhor não se agradou, meu Deus. Nos perdoe, Senhor, por isso, Senhor. Por favor, Senhor, que o Senhor possa usar a irmã mais, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, que ela possa, Senhor, estudar a Tua palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, passar a Tua palavra, que a gente possa entender, Senhor. Abrir nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ficar atento, Senhor, à Tua palavra, Senhor. E o que o Senhor vai falar conosco esta manhã maravilhosa do sábado, Senhor. Fica conosco, Senhor, e com toda a programação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse santo sábado do Senhor para honrar e glorificar o nome dele. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, primeiramente, que Ele tem nos dado de estarmos vivos aqui, podendo honrar e glorificar o nome dele. Agradecer também ao irmão Luiz pela oportunidade, né, que ele nos dá de podermos compartilhar o pão da vida com vocês. Agradecer a todos os irmãos que estão aqui, agradecer a irmã Maria José, que nos deu o prazer de estar aqui hoje e compartilhar a palavra do Senhor com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Nos sábados anteriores, nós estudamos sobre mulheres de fé, mulheres que servirão ao Senhor de uma forma fiel. E durante esses 3 sábados do mês de setembro, nós iremos estudar e aprender da palavra de Deus homens que também foram homens de fé e que foram fiéis ao Senhor. E através dessas experiências de vida que eles também tiveram, que nós possamos trazer como lições para nós sobre confiança, sobre fidelidade a esse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Neste sábado, dia 7, a gente vai falar sobre um homem que teve uma vida, digamos, extraordinária, mas que foi um homem que se tornou rei, teve pecados como todos os seres humanos, mas que teve algo que determinou o seu sucesso, que foi a fé e a confiança no Deus de Israel. Antes da gente dar início à leitura, esse não é sobre o tema, mas a gente vai para 1 Samuel 16, verso 7. A gente vai descobrir agora quem foi esse homem, que história magnífica ele teve e qual a lição que nós poderemos aprender com esse homem e levar para a nossa vida.
Esse não é o tema central, mas que vai dar início ao nosso tema. Rei Davi. Vamos falar sobre o rei Davi no dia de hoje. Qual a experiência que ele teve com Deus? Quais foram as expectativas que ele teve como rei? Amém? Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo sabedoria e entendimento. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de Israel, estamos aqui diante do Senhor muito felizes porque podemos glorificar o Teu nome. Que magnífico, meu Pai, poder ver histórias extraordinárias de homens que puderam Te servir fiel. Ajude-nos, Senhor, através desta palavra, que ela possa entrar no nosso coração, que a gente tenha entendimento e sabedoria, que ela possa nos edificar, meu Pai, nos transformar e que a gente seja instrumento de transformação com o Teu Santo Espírito na vida de outras pessoas. Obrigado, meu Pai, porque neste sábado maravilhoso o Senhor está aqui conosco. Perdoa as nossas fraquezas, meu Pai, perdoa os nossos erros, porque são muitos, mas estamos de coração aqui aberto para entender a Tua palavra, meu Pai, para aceitar os Teus propósitos em nossa vida e assim como o Senhor nos diz, obtemos a vitória, porque o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor é um Deus que dá a vitória. Que o Senhor nos ajude a passar pelas lutas, reconhecendo que o Senhor é um Deus que dá a vitória. Obrigada por tudo, meu Pai, fique conosco, meu Deus. Aceita, meu Pai, as nossas ofertas, aceita, meu Pai, no Teu santuário, meu Pai, as nossas orações. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, a história de hoje, ela vai contar sobre um homem que teve uma fé extraordinária e uma confiança imensa no Deus de Israel. Eu acredito que muitos já conhecem essa história e muitos já ouviram falar desse fato extraordinário que Davi fez. Então, a pergunta de hoje é: quantos de vocês estão em busca de uma vitória? Mas estão preparados para aceitar a luta? Então, todos nós queremos uma vitória, mas aqui o Senhor vai nos mostrar que antes da vitória nós teremos que passar por uma luta. Então, essa história hoje vai de forma interessante impactar a vida de vocês. Eu acredito que vocês já conhecem sobre esse homem, que ele se tornou rei, era pastor de ovelhas, mas que em toda a sua história vai desde 1 Samuel, 2 Samuel e o livro de Reis, 1 Reis, vai contar em 43 capítulos a história desse homem, que ele era pastor de ovelhas, depois se tornou um dos reis sábios, assim como Salomão, que era seu filho. Davi, ele também foi um rei sábio, mas ele tinha um fato extraordinário dentro dele que fez com que ele tivesse sucesso. E a gente vai descobrir qual era esse fato. Então vamos para 1 Samuel 17. Quando todos abrirem a Bíblia, todos verão que já conhecem essa história, que foi a luta entre Davi e Golias. Desde o início da sua história, Davi ele teve diversos combates, principalmente depois de rei. Mas antes disso, nunca houve dentro da história um fator tão extraordinário quanto essa luta. Foi através dessa luta que ele obteve tanta confiança de Deus como reconhecimento. Então vamos lá. 1 Samuel 17, versos 33. Aqui ele vai começar a história de um famoso filisteu chamado Golias. Ele era um gigante, media mais ou menos uns 3 metros de altura. E esse gigante, ele passava dias e dias entrando em combate, em conflito com o povo de Israel. E por ser um gigante muito forte, e as armaduras que ele usava, ele se sentia no direito de ganhar a guerra. Mas a gente vai ver mais adiante
adiante, o que foi que determinou com que houvesse uma vitória aí dentro dessa história. Vamos lá? Verso 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi respondeu: este seu servo apacenta ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou urso, ele levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze sobre a cabeça dele e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de si, sobre si, pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi à direção do filisteu. E aí, minha gente? Como é que vocês agiriam numa situação dessa? Davi, a Bíblia vai contar que Davi ele era de baixa estatura. E geralmente naquela época, os reis que eram escolhidos para governar seu povo, eles escolhiam escudeiros que fossem fortes. Eram pessoas fortes, de uma estatura boa, e eram pessoas que poderiam ali guerrear contra aquela outra tropa, no caso. E nesse caso aqui, Davi, ele era baixo. A Bíblia vai dizer que ele era ruivo. E era uma pessoa baixa, certamente era uma pessoa franzina. Como é que você vai lutar contra um gigante, você de baixa estatura e sem usar nenhum apetrecho para poder golpear aquele Golias? Imagine na sua visão, como ser humano, como é que seria? E Saul ali, ele adverte que o Senhor que vá com ele. Mas podemos ver a primeira lição dessa história. Davi em nenhum momento confiou na sua própria mão. Ele confiou no poder do Senhor. E mais adiante a gente vai ver o segredo do sucesso. Aqui Davi, ele vai vencer. A gente já sabe na história que Davi vai vencer essa guerra. Mas que todas as guerras que nós, seres humanos, podemos vencer é com a confiança em Deus. Esse é o segredo da vitória de Davi. Davi em nenhum momento se queixou porque ele era um gigante, porque ele estava com mais apetrechos do que ele. Em nenhum momento ele se queixou, mas ele teve a plena confiança de que o Senhor era quem ia com ele. No verso 33, ele ainda vai nos mostrar que Saul, ele logo advertiu pelo seu tamanho, pela sua estatura e pela força. Qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o gigante que está em sua vida, que está impedindo com que você vença? Nenhuma vitória virá pela força do seu próprio braço. A gente vai aprender hoje aqui que as vitórias que a gente deseja sobre a nossa vida não virá com o poder da nossa força, mas que a vitória, o segredo do sucesso, virá com a confiança plena no Deus que você serve. No verso 44,
No verso 41 diz assim: o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente o seu escudeiro. Então, além de ser um gigante de 3 metros, ele ainda vinha cheio de aparelhos com que era capacete de ferro, era armadura de ferro, e ainda vinha como escudeiro para protegê-lo. E o filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou pelo seu tamanho e pela sua condição. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, essa é a parte mais linda da história: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça, e você mesmo, hoje mesmo darei aos cadáveres dos arraial dos filisteus, e às aves dos céus, e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com a lança, porque o Senhor é do Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando os filisteus se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra e com sua funda a atirou contra o filisteu. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto sobre o chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-lhe da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Amém? Que história magnífica, né? Eu acredito que todos vocês já conhecem essa história. E vocês podem observar quantas lições nós podemos tirar dessa história para a nossa vida. Davi, se a gente for olhar desde 1 Samuel, 2 Samuel e o livro de Reis, a história de Davi ela vai ser cheia de contratempos. Davi ele era pastor de ovelhas, ele foi um militar, ele era um escudeiro, também foi poeta, escreveu 74 salmos, dos 150 salmos, ele escreveu 74 salmos, inclusive o Salmo 23, que é o mais conhecido. Davi, ele era uma pessoa que, apesar de seus pecados, ele tinha uma característica muito importante que a gente tem que ter como lição. Davi, em todos os momentos que ele pecava, Davi se arrependia dos seus erros e reconhecia a dependência que ele tinha no Deus de Israel. Então é essa lição que hoje nós devemos trazer para nós, que independente dos gigantes que estão à nossa frente, das armas que estão sobre a nossa mão, que a gente tenha que ter confiança em um Deus que vai à nossa frente. Então, que história magnífica a gente poder ver que Davi, ele teve muitas dificuldades em sua história. Teve casos de traições, teve sangue em suas mãos, teve muitas dificuldades que ele passou por escolhas próprias. É diferente de nós hoje? Não é diferente de nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque a gente tem essa confiança nesse Deus e que a gente precisa pôr em prática em nossa vida. Quantas situações difíceis não vão acontecer em nossa vida? Quantas? Problemas em relacionamentos, problemas financeiros, problemas com família, com vizinhos. São gigantes. São gigantes, não deixam de ser gigantes. E o próprio inimigo, que não deixa de ser um gigante gigantesco. O próprio Satanás. Quantas das vezes ele tenta contra a nossa vida para fazer com que a gente se esqueça que a gente pode confiar nesse Deus.
E quando eu estava meditando sobre qual das histórias que eu iria falar sobre Davi, seria sobre o caso de adultério com Batseba, seria sobre a morte de Urias, o sangue que ele estava em suas mãos, seria sobre o fato dele ter sido ungido por Samuel como rei. Qual foi a história? E eu meditando nessas lições, eu vi que dentro de toda a sua trajetória não teve uma história tão impactante quanto essa vitória. Não é sobre só vitória, é sobre confiança. O tema dessas 3 lições desses próximos sábados serão sobre confiança e fidelidade a Deus. Por que eu pensei nesse tema? E conversando com o Senhor, Ele me fez sentir o desejo de falar sobre isso, sobre confiança. Porque é isso que a gente precisa nos nossos dias, é confiança. É através da palavra do Senhor a gente crer que existe um Deus superior a tudo isso que existe. Como foi mencionado na lição da escola sabatina, a nossa vida ela é muito breve. Ela é muito breve. E muitas situações irão acontecer com que a gente irá duvidar do Deus que a gente serve. Mas quando a gente olhar para essas lições de vida, a gente para observar que Deus ele está aí, que a gente precisa confiar nele. É a única arma que a gente tem nas mãos. E a arma mais poderosa contra qualquer Golias, contra qualquer inimigo que seja. E mais adiante a gente vai ver na história de Davi, que Davi ele foi uma pessoa muito fiel ao Senhor. Ele cometeu muitos erros, muitos pecados terríveis. Se a gente for olhar dentro da história, ele foi um homem que cometeu assim, pecados abomináveis aos nossos olhos, que nós não teríamos coragem de fazer. Como matar uma pessoa, trair uma pessoa, enfim. Mas que o arrepender-se de Davi fez com que o Espírito do Senhor estivesse sobre ele. Davi já veio com um propósito. Então, se a gente for olhar na história, quando Saul ele cometeu pecados contra Deus e Deus se arrependeu de tê-lo instituído como rei, que o próprio Deus falou a Samuel que o rei viria da tribo de Jessé, que viria dali daquele povo. E o que acontece? Que Davi ele era um dos outros 8 filhos de Jessé. E ele era o menos provável. Todos os outros filhos tinham estatura forte, eram homens fortes. E Davi era o mais franzinho, o mais simplesinho de todos. Mas qual é o contexto da história? É ver que quando Deus tem um propósito para você, Ele não vai olhar a sua aparência, nem a sua estatura, e muito menos a sua condição. Tanto que Deus ele pode nos retirar de qualquer lamaçal para nos fazer vitorioso. E se você está aqui hoje é porque você é vitorioso. Por isso que a gente para refletir que Deus ele nos tirou de algum lamaçal que a gente não precisa saber, mas que o Senhor nos retirou. Por quê? Porque nós paramos para confiar e depender desse Deus. Então, muitas lições foram tiradas dessa palavra, que a principal de todas é o segredo do sucesso é a confiança em Deus. Você não vai conseguir chegar à frente se for pela própria força, se for pelo seu próprio entendimento, se for pela sua própria sabedoria e se for pelo seu próprio conhecimento. Porque tudo que existe em você depende de Deus. Desde o seu falar, caminhar, respirar, tudo depende do Senhor. E o segredo está aí. Sempre que eu precisar de algo, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Foi como a oferta da viúva. Além dela entregar ao Senhor tudo que ela tinha, ela se entregou ao Senhor como tudo que ela era. Eu entrego ao Senhor tudo que eu sou. É essa a importância de confiar em Deus, de entregar ao Senhor tudo aquilo que você é. E essas lições, elas nos trazem muitas reflexões. Não sei se acontecem com todos, mas pelo menos comigo acontece. O porquê eu paro para pensar que Deus é esse que a gente serve? Que Deus magnífico é esse que a gente serve? Que Ele nos oferece a luta, mas também nos oferece a vitória. E o segredo da vitória está em confiar em Deus,
em entregar em Deus tudo que você é, os seus planos, a sua vida, a sua família, seus filhos, seu trabalho, tudo, entregar ao Senhor, confiando que o Senhor fará o que é melhor. E a gente vê dentro da história que o nome Davi, ele tem alguns significados, mas são significados incertos. Davi, ele quer dizer mais ou menos amado, mas que Davi, ele teve uma característica muito importante, que ele foi um homem segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Alguém saberia nos responder? Porque Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque o Senhor dá ouvida a Deus, quando fala com Ele, não fala conosco, quando recebemos fidelidade. Porque Davi se arrependia dos seus erros. De repente, quando falava com Deus, o Senhor ouvia e perdoava tudo, pegou nós, de forma. E é esse o segredo da vitória. A gente se arrepender dos nossos erros e conhecer a dependência que a gente tem de Deus. Davi, ele foi um homem que os pecados dele o afastaram da presença do Senhor. Davi, de diversas formas a gente vai ver na história, que Davi, ele foi um homem que se arrependeu dos seus erros, mas que a presença do Senhor e a tristeza com que ele cometeu os pecados o incomodava. Tanto que diversos salmos, o Salmo 55, por exemplo, vai detalhar sobre isso, o sentimento que Davi tinha sobre os seus pecados. E é o mesmo sentimento que incomoda muitas das vezes a gente. A gente se sente incomodado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e ver que o próprio Senhor, Ele tem a capacidade de nos perdoar se nós nos arrependemos. E a lição de hoje, eu sei que o tempo da gente não é tão longo, mas a lição que eu gostaria de trazer hoje sobre a vida de Davi, como reflexão para nós, é sobre a confiança em Deus. É sobre entregar ao Senhor os nossos planos e confiar que Deus, Ele é capaz de nos perdoar e Ele é um Deus capaz de nos dar vitória, porque Deus, Ele é um Deus de vitória. Ele não irá permitir que nós passaremos pela vitória sem antes passarmos pela luta. Porque se formos ver em todas as histórias da Bíblia, tiveram pessoas que passaram por situações difíceis, mas que obteram a vitória simplesmente pela confiança em Deus. Então, o ponto da mensagem de hoje é sobre confiança, é sobre fidelidade, é sobre você se perguntar quem é o Deus que eu sirvo. Os meus problemas estão me sufocando, as coisas estão me tirando do sério, mas que Deus é esse que eu sirvo? Porque quando a gente para reconhecer, a gente sabe que é difícil, quando a gente está em uma situação difícil, a gente parar para reconhecer essa confiança em Deus, a gente sabe que é difícil. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não, que é sempre as mil maravilhas, que a gente precisa só confiar em Deus que as coisas se resolvem. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque Davi, ele fez a sua parte. Ele não só confiou em Deus, como também ele tinha uma vida voltada para Deus. O fato de Deus estar com ele desde o início do seu propósito fez com que Davi, sempre que cometesse algum erro como ser humano, ele se arrependesse, porque o Espírito do Senhor estava com Davi, assim como o Espírito do Senhor está conosco. O Espírito de Deus, ele nos adverte sobre os nossos pecados, que faz com que a gente se arrependa. E é difícil, a gente sabe que é difícil, muitas das vezes a gente parar em si para confiar em Deus, porque os problemas parecem ser gigantes. E como a gente viu, eu estava até falando com o irmão ontem no trabalho sobre isso, o fato de muitas das vezes a gente não parar para crer no Deus que a gente serve, é porque a gente não consegue tocá-lo. A gente não consegue ver Deus, a gente não consegue tocá-lo, a gente apenas sente e sabe que pela fé Deus existe, mas a gente não consegue tocar, porque nós somos seres humanos visíveis.
Nós precisamos tocar, ver, para a gente poder acreditar. E você crer em Deus, que Ele é o Deus de todas as coisas, que Ele é o Deus que criou tudo isso, só pelo fato de você sentir pela sua fé, isso é magnífico. E provém de quem? De Deus. Não provém do ser humano, porque o ser humano não tem essa capacidade, mas provém de Deus. Então tudo que é em nós de bom provém do Senhor, inclusive a confiança. E por aí vem outras coisas como a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a verdade, tudo provém de Deus. Então a reflexão hoje, e para a gente concluir sobre essa história, porque se a gente fosse aprofundar, ela é uma história muito longa, desde a época em que Davi era pastor de ovelhas. Ele foi também poeta, cantou muitas músicas, canções para Saul, para expulsar os demônios malignos que estavam sobre ele. E a gente vê também que Davi, ele era compositor, ele compunha muitos versos da Bíblia. Os Salmos, por exemplo, a gente vai ver que foi escrito por eles. E sua história ela é muito longa. A gente vai ver que a história de Davi ela é muito longa. E tem desde a época em que ele foi ungido como rei, as situações que ele passou em sua vida, até a época em que ele chegou a falecer. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é sobre confiança. É sobre entregar ao Senhor tudo aquilo que você é. Aquilo que você precisa que o Senhor solucione e entregar nas mãos do Senhor com confiança. O Salmo 23, eu vou recitar o Salmo 23 para vocês. E a gente vai ver o quanto, depois de ter se tornado rei em suas batalhas, o salmista Davi, ele aqui estava em uma situação de perigo, onde ele compara a Deus como um pastor de ovelhas. E Davi, ele se coloca como uma ovelha, muitas das vezes perdida. Uma ovelha é um animal muito frágil, muito simples. Ele precisa que o seu pastor guie pelo caminho que é correto. E é maravilhoso a gente ver o quanto Deus ele nos guia pelo caminho correto. A gente precisa apenas confiar nesse Deus. E é sobre confiança. Então vamos para o Salmo 23. Eu sei que todo mundo já conhece. Eu sei ele de cor até. E é um salmo muito conhecido. Amém. Em seus salmos, Davi ele recitava como uma forma de glorificar e louvar ao Senhor através de seus cânticos. Podemos ver que dentro deles, Deus é exaltado em todo momento. Muitos deles, ele reconhece a pequenez de Davi, a sua pequenez, mas reconhece a grandeza de Deus. Então, essa é a importância da gente crer em Deus, confiar no Senhor e se perguntar: quem é esse Deus que eu sirvo? Ele é o Deus de Israel, que o próprio Senhor nos diz, que Ele é o Deus dos exércitos. Então, eu não vou com a minha própria força, não vou com lança, não vou com o meu próprio braço. Eu vou à frente com o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença de meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que lindo, né? A gente vê o quanto Davi, ele exalta esse Deus como um pastor de ovelhas, como um Deus que está sempre ali pronto a nos socorrer. E aqui Davi, ele estava num oásis, passando por uma situação difícil, que ele sempre estava em guerras, e a gente vê o quanto Deus estava presente em tudo. Então,
A lição de hoje mais importante é: o segredo do sucesso, seja para qualquer situação que for, é a confiança em Deus. É entregar ao Senhor em primeiro lugar tudo que você é e principalmente a sua fé. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente louvar mais um louvor sobre a fé de um vencedor. Então feche seus olhos e declare ao Senhor o quanto Ele é um Deus maravilhoso. Tudo pra eu duvidar. O inimigo me persegue e tenta me assustar. Há muitas ciladas e posse pra eu cair. Mas eu confio em ti. O monstro do medo já se aproximou. A face da alegria quase se afastou. A voz da incerteza gritou pra eu fugir. Mas eu confio em ti. Só em ti. Vejo que meu dia não amanheceu. O sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor. Mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber. Tem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Vejo que o meu dia não amanheceu. O sol da esperança de mim se escondeu. A noite fria de espera aumenta minha dor. Mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber. Em minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Sei que a minha fé não está no receber. Tem minha esperança no que eu possa ver. Mesmo em teu silêncio posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Amém. Então o segredo de vencer está em confiar no Senhor. E essas lições
que vocês levem para a vida de vocês é sobre confiança em Deus, sobre compartilhar com outras pessoas histórias de fé e fidelidade que fizeram com que as pessoas pudessem sentir a presença de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel a quem vocês servem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele esteja conosco sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, foi passado um pouco da história de Davi. Senhor, eu peço que dê-nos sabedoria, meu Pai, e entendimento. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, não se afaste de nós, por favor. Que o Senhor nos dê a Tua sabedoria para que a gente possa entender, assim como Davi, que apesar dos seus pecados, ele foi um homem fiel a Ti. Que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ajude-nos, meu Pai, dando-nos o Teu poder sobre a nossa vida. Derrama sobre nós bênçãos, meu Pai, sem medidas. Que nós possamos entender que o vencer não está sobre a nossa própria mão, nem sobre o nosso próprio braço, mas que vencer está em colocar o Senhor como a nossa armadura. Obrigada, meu Pai, por estar conosco. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos leve para casa de segurança, que o Senhor restaure as nossas vidas, meu Pai, e nos dê, assim como Davi, meu Pai, o desejo de sempre se arrepender dos nossos pecados e reconhecer que a nossa fé e a nossa fidelidade está no único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, a quem nós temos o prazer e a gratidão de servir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém.